E aí, tá joia? A aula de hoje, ela tem um nome muito sugestivo, tá? Olha o nome da aula, problemas, né? É um nome bem sugestivo. O que eu quero que você preste bastante atenção aqui? Qual é o grande problema de problema? Olha para você ver, né? Problema de problema. É que não tem uma teoria específica para isso daqui, tá? Não tem como aprender problemas sem praticar os exercícios. Agora, eu preciso que você preste bastante atenção na aula. Por quê? Porque eu vou te dando algumas dicas para tentar facilitar a nossa vida com problemas. Perfeito? Então presta muita atenção nesse primeiro exemplo aqui para você. Uma prova tem 60 questões. O aluno ganha 5 pontos por questão que acerta e perde 1 ponto por questão que erra. Se um aluno totalizou 210 pontos, quantas questões acertou? Então presta bastante atenção. O aluno foi lá, foi fazer uma prova, a prova tinha 60 questões, para cada questão que ele acerta ele ganha 5 pontos, para cada questão que ele erra ele perde 1 ponto. No final de tudo ele totalizou 210. Eu quero saber quantas questões ele acertou. Eu vou comentar com vocês aqui 3 maneiras de resolver essa questão. 3 maneiras. Presta muita atenção nas maneiras de resolver. A primeira maneira é a maneira que eu chamo de maneira tradicional, aquela que geralmente você tenta resolver a questão, beleza? Vamos lá. Eu quero saber quantas questões acertou. Então vem. Questões certas. Eu não sei quantas questões ele acertou. Quando eu não sei alguma coisa, eu chamo de... Isso, eu sei que você está pensando em chamar de X, mas deixa eu te dar a primeira dica. Parece bobeira, mas aqui vai te ajudar na hora da prova. Como eu quero saber questões certas, para que eu vou chamar de X se eu posso já colocar uma variável que me remete ao nome? Exemplo, chama questões certas de C, tá? Por quê? Lá no final, na hora que eu chegar C é igual a tanto, eu já sei que C são questões certas. Agora, cheguei que X é igual a tanto, você vai ter que voltar para saber o que você chamou de X. Então, uma dicasinha. Parece bobeirinha, mas igual eu penso. Lá na hora da prova você está nervoso. Chegou X igual a tanto, você já sai marcando. Tem que tomar cuidado. Então presta atenção. Questões certas, eu chamei de C. Questões erradas. Eu não sei quantas questões ele errou. Aqui você tem 2 possibilidades. Ou você chama questões erradas de E, ou então você já começa a resolver a questão. Dá uma olhada. A prova não tem 60 questões? Se você acertou C questões, significa que você errou 60 menos C questões. Perfeito? Então, ou você chama de E, ou então você chama de 60 menos C. Aí agora, olha só, já trabalhei com a informação do número de questões. Agora vamos trabalhar com a pontuação do aluno. O aluno não ganha 5 pontos por questão que acerta? Então vem cá, para cada questão que acerta ele ganha 5 pontos. Ele não acertou C questões? Então ele ganhou 5 vezes C pontos. Só que a pontuação dele não é só dada pelo tanto que ele ganha, ele também perde. Ele perde 1 ponto para cada questão que ele erra. Então ele perde 1 ponto a cada questão que ele errou. Quantas questões que ele errou? 60 menos C. Então aqui você coloca 60 menos C. Toma muito cuidado e presta atenção que eu coloquei um parênteses aqui. Isso é importante. Isso daqui, ó, é a conta que dá a pontuação do aluno. Beleza? Ele fez 210 pontos. Agora temos que resolver essa equação do primeiro grau. Vamos resolver essa equação do primeiro grau? Fica 5C menos 1 vezes 60 menos 60, menos 1 vezes menos C dá mais C igual a 210. Agora fazendo a conta, 5C mais C, 6C, vou passar o menos 60 para lá somando, vai dar 270. Então C é igual a 45. Repara, já encontrei que C é 45. Nem preciso pensar que C são as questões certas, 45 questões.
Perfeito? Então esse aluno, ele acertou 45 questões. Essa é uma maneira de fazer. O que eu preciso que você entenda? Essa maneira, nessa questão, foi uma maneira rápida? Foi. Perfeito. Tá bom. Só que agora eu quero te dar outras possibilidades. Eu quero que você preste muita atenção nesse comentário que eu vou fazer agora, porque eu acho de extrema necessidade, até porque eu estou pensando muito na hora da prova, beleza? Eu estou pensando na hora da prova. Você está aqui assistindo a minha aula porque você está preocupado em fazer a prova. Então presta muita atenção. É inadmissível o aluno até hoje não saber fazer uma prova, tá? Presta atenção no que eu vou te falar. A prova que você vai fazer, vamos pegar exemplo, o Enem, tá? É uma prova de múltipla escolha. Eu gostaria muito que você entendesse que numa questão de múltipla escolha, presta atenção nisso, as alternativas fazem parte da questão. Ponha isso na sua cabeça. Alternativa faz parte da questão. O que eu estou querendo dizer para você? Dá uma olhada. Uma prova tem 60 questões. O aluno ganha 5 pontos por questão que acerta e perde 1 ponto por questão que erra. Se um aluno totalizou 210 pontos, quantas questões acertou? Repara a pergunta da questão. Quantas questões acertou? Se ele já está te perguntando quantas questões acertou, nas alternativas, ele já está te dando de graça quantas questões que ele acertou. Então eu quero que você entenda o seguinte, quando você vai resolver pela maneira tradicional, questões certas, eu não tive que dar uma letra para ela? Pergunta, o que você prefere trabalhar, com letra ou com número? Eu, particularmente, prefiro trabalhar com número. Então presta atenção, ao invés de chegar e chamar questões certas de C, eu já venho para as alternativas. Aqui está me dando o número de questões que ele acertou. Agora a gente tem que saber interpretar em relação ao enunciado. Vem cá. O aluno não ganha 5 pontos por questão que acerta e perde 1 ponto por questão que erra e ele não totalizou 210 pontos? Eu quero saber quantas questões que ele acertou. Então aqui já está de graça quantas questões que ele acertou. Vamos pensar? Se ele acertasse 25, você tinha que multiplicar por 5, daria 125 pontos. Só que ele ainda vai perder, não vai chegar a 210 de jeito nenhum. Se ele acertasse 30 questões, ele ganharia 5 pontos por questão que acerta, ele ganharia 150, ainda vai perder ponto, não chegaria a 210 nunca. Se ele acertasse 35 questões, na hora que você multiplica por 5, dá 175, ainda vai perder ponto, não vai chegar a 210. Agora, muito cuidado com a alternativa 42, que na hora que você multiplica por 5, dá exatamente os 210. Só que não se esqueça, se ele acertou 42, ele errou 18. Então ele está ganhando 210, mas ainda vai descontar ponto. Não vai chegar a 210 de jeito nenhum. Agora, se ele acertasse 45, 5 vezes 45 dá 225. Se ele acertou 45, ele errou 15. 225 menos 15 vai dar 210 pontos, que é o que a questão te falou. Então a resposta só poderia ser letra E, tá? O que eu estou querendo dizer para você? Existem possibilidades de acertar uma questão sem necessariamente ter que fazer da maneira tradicional. É isso que eu preciso que você entenda, tranquilo? Agora, presta muita atenção numa terceira maneira de resolver essa questão. Quando você pegar problemas, eu quero que você tenha possibilidades para poder resolver, beleza? Eu não estou dizendo que uma é melhor do que a outra, só estou dizendo que são possibilidades. Olha que legal, uma outra maneira de se fazer. A prova não tem 60 questões? O aluno ganha 5 pontos por questão que acerta e perde 1 ponto por questão que erra. No final ele totalizou 210 pontos. Eu quero saber quantas questões ele acertou. Olha só que legal. Uma maneira de se pensar é, imagina que o aluno acertou a prova toda. Se ele acertasse a prova toda, quantos
pontos ele ganharia? 5 vezes 60, 300 pontos. Perfeito? Então, acertou a prova toda, 300 pontos. Só que ele não totalizou 300, ele totalizou 210. Isso significa que ele deixou de ganhar ponto. Ele deixa de ganhar ponto quando ele erra uma questão. Aí a minha pergunta para você, quando ele erra uma questão, quantos pontos que ele deixa de ganhar? Quantos pontos que ele deixa de absorver para ele? Para cada questão que ele erra, ele deixa de ganhar 6 pontos. Provavelmente você não pensou nisso, mas presta atenção. Por que ele deixa de ganhar 6 pontos? Se ele acertasse a questão, ele não ganharia 5. Só que ele deixa de ganhar esses 5 e ainda perde 1 ponto. Então ele deixa de ganhar os 5 e além disso perde 1. Então para cada questão que ele erra, ele deixa de ganhar 6 pontos. Agora vamos lá. Se ele acertasse a prova toda, ele não ganharia 300? Se ele ganhou 210, quantos pontos que ele deixou de ganhar? 90. Para cada questão que ele erra, ele não deixa de ganhar 6 pontos? 90 dividido por 6 vai dar 15. Ou seja, ele errou 15 questões. Se a prova tem 60, ele errou 15, ele acertou 45. Perfeito? É uma outra maneira de você pensar na questão. E repara que você consegue pensar isso sem escrever nada, só pensando mesmo, só na cabeça. Perfeito? Então são possibilidades. Tranquilo? Agora então, presta atenção no próximo exemplo que eu trouxe aqui para você. Olha só essa questão. Uma pessoa foi ao shopping e entrou em 3 lojas. A pessoa foi ao shopping e entrou em 3 lojas. Em cada loja, ela gastou metade do dinheiro que possuía e no final pagou R$10 e ainda ficou com 20. Beleza? Quanto de dinheiro ela tinha? Então presta muita atenção. Uma pessoa foi ao shopping e entrou em 3 lojas. Na hora que ela entrou na primeira loja, ela gastou metade do dinheiro que tinha. Na hora que ela chegou na segunda loja, ela gastou metade do dinheiro que tinha. Na hora que ela chegou na terceira loja, ela gastou metade do dinheiro que tinha. No final, ela foi lá e pagou R$10 de estacionamento, ainda sobrando R$20. Eu quero saber quanto de dinheiro que ela tinha. Presta atenção, o que eu quero de você? Antes de tentar sair montando uma equação, chamar de x e tal, raciocina comigo, raciocina. Qual é a pergunta da questão? Eu não deixaria de ler a pergunta de jeito nenhum. É quanto de dinheiro que ela tinha. Então, pensa comigo. A questão não é de múltipla escolha? Se ela está te perguntando quanto de dinheiro que ela tinha, automaticamente ele já está te dando de graça quanto de dinheiro que a pessoa tinha. Uma dica para você, vai para as alternativas, tá? Vai para as alternativas. Suponha que a pessoa tinha R$320. Ela entrou na primeira loja, gastou metade, então ela ficou ainda com 160. Perfeito? Entrou na segunda loja, gastou metade, então ela ainda ficou com 80. Entrou na terceira loja, gastou metade, ainda ficou com 40. No final ela gastou 10, então no final de tudo ela ficou com 30. Só que a questão falou que ela ficou com quanto? 20. Então a resposta não pode ser 320. Repetindo, ela tinha 320, entrou na primeira loja, gastou metade, ficou com 160. Na segunda loja gastou metade, ficou com 80. Na terceira loja gastou metade, ficou com 40. Ainda pagou 10. Então sobrou 30 na mão dela. Só que a questão falou que sobrou 20. Então não pode ser a letra A. Vamos ver. R$280. Entrou na primeira loja, saiu com 140. Entrou na segunda loja, saiu com 70. Entrou na terceira loja, saiu com 35. Ainda pagou 10. Quanto que sobrou na mão dela? 25. Não é o que a questão disse. Beleza? Agora 240. Bem rápido, hein? Vamos lá. Primeira loja, saiu com 120, metade. Depois segunda loja, 60. Depois terceira loja, 30. Ainda não pagou 10? Saiu com quanto no final? 20. Então a resposta só pode ser 240.
Então, é isso que eu quero de você, é possibilidade para resolver a questão. Agora, ele te pergunta quanto dinheiro que ela tinha. Você vai lá e chama dinheiro X. Para que trabalhar com X se você já tem as alternativas? Então, jogar pelas alternativas é uma possibilidade de fazer a questão. Agora, essa questão eu vou te dar uma segunda maneira de fazer fora da maneira tradicional. A maneira tradicional é ir lá, chamar de X e ficar fazendo a conta. Agora, presta atenção na segunda maneira de resolver a questão. A pessoa tinha um dinheiro, ela entrou na primeira loja, gastou metade. Entrou na segunda loja, gastou metade. Entrou na terceira loja, gastou metade. Gastou no final R$10. E ainda ficou com 30. Com 30 não, desculpa, com 20. Aí o que acontece? Eu quero saber quanto dinheiro que ela entrou na primeira loja. Uma dica para você. Você não quer saber quanto dinheiro que ela entrou na primeira loja? Eu sei que aqui ela gastou metade, ainda gastou 10 e ficou com 20. Faça essa questão de trás para frente. É a melhor maneira de fazer. Vem cá, ela não saiu com 20? Só que para ela sair com 20, ela tinha gastado 10. Ou seja, na hora que ela saiu dessa loja aqui, ó, ela saiu com R$30. Só que ela nunca tinha gastado metade do que ela tinha. Se ela saiu com 30, é porque ela entrou com 60. Porque quando a gente sai com metade, é porque você entrou com o dobro do que você saiu. Isso é importante. Na matemática, leu a palavra metade, se eu estou voltando, eu tenho que pensar na palavra dobro. Então aqui, ó, ela saiu com 30, então é porque ela entrou na loja com 60. Vem cá, se ela entrou nessa com 60, é porque dessa daqui, ó, ela não tinha gastado metade, é porque ela tinha 120. Vem cá, essa daqui ela não saiu com 120, ela não tinha gastado metade aqui, é porque na realidade ela entrou aqui com 240. Olha lá, a mesma resposta que nós encontramos aqui. Então, eu quero que você entenda possibilidades para resolver uma questão, beleza? Então são as possibilidades. Igual nessa, eu já joguei pelas alternativas, depois eu fui lá e fiz de trás para frente. Então, presta muita atenção porque eu vou resolver outros exemplos para você, exatamente para te dar a ideia disso. O que eu quero que você saia da aula de hoje pensando? Questão de múltipla escolha, alternativa faz parte da questão. Então, quando você puder trabalhar com alternativa, vai nela, perfeito? Então, vamos lá. Então, agora, presta bastante atenção nesse exemplo aqui que eu vou colocar para você. Olha só, Alisson e Jacques, Jacques, aquele mesmo, da Física Online. Que plataforma, hein? Show de bola aquela, hein? Então presta atenção. Alisson e Jacques estão conversando. Alisson disse: se eu te der 2 bolas, ficamos com quantidades iguais. O Jacques disse: se eu te der 2 bolas, você fica com o triplo das minhas. A pergunta é: quantas bolas Alisson tem? Eu gostaria que você prestasse atenção agora, porque eu vou resolver essa questão de 2 maneiras. A primeira, extremamente tradicional. Olha só, eu quero saber quantas bolas o Alisson tem. Então vamos lá. Primeira maneira de fazer. Eu não quero saber quantas bolas o Alisson tem? Se eu não sei quantas bolas o Alisson tem, eu vou chamar de A. Então, o número de bolas do Alisson eu vou chamar de A. Agora, eu quero saber quantas bolas o Jacques tem. Eu não sei quantas bolas o Jacques tem. Se eu não sei quantas bolas o Jacques tem, eu vou chamar de J. Agora, presta atenção. Vamos pegar a situação e montar as equações. Alisson disse: se eu te der 2 bolas, ficamos com quantidades iguais. Então presta atenção. Você precisa entender que para um ganhar, o outro tem que perder. Então vem cá. O Alisson disse: se eu te der 2 bolas, então A ficou com A menos 2. E aí o J ganhou 2. Então ficou com J mais 2. Perfeito? Aí disse que fica com quantidades iguais. Então A menos 2 é igual a J
mais 2. Tranquilo? A primeira equação. Agora, olha para a segunda equação. O Jacques disse, se eu te der 2 bolas, você fica com o triplo das minhas. Então, presta atenção. O Jacques agora que está dando 2 bolas. Se o Jacques deu 2, ele ficou com J menos 2. Automaticamente o Alisson ficou com A mais 2. Só que aí o que o Jacques disse? Olha, se eu te der 2 bolas, você, Alisson, vai ficar com o triplo das minhas. Ou seja, o tanto que o Alisson ficou é o triplo do tanto que o Jacques tem. Então, ou seja, o tanto que o Alisson ficou é 3 vezes o total do Jacques. Uma coisa que é importante você perceber, o uso do parênteses. Aqui você caiu em um sistema. Temos que resolver esse sistema. Uma dica para você, passa o 2 para lá, o A vai ficar J mais 4, pega esse J mais 4, substitui aqui no lugar do A. Lembra lá na matemática básica, uso de sistemas, substituição? Aqui você pode fazer uma substituição, beleza? Então, resolva esse sistema aqui, ó. Até porque você já vai ter a resposta para você poder conferir se a sua resolução está certa, beleza? Só que agora, eu quero muita atenção de você. Presta atenção como que eu vou resolver essa questão de uma maneira não tradicional. Olha só, Alisson e Jacques estavam conversando, Alisson disse, se eu te der 2 bolas, ficamos com quantidades iguais. O Jacques disse, se eu te der 2 bolas, você fica com o triplo das minhas. Quantas bolas Alisson tem? Por favor, presta muita atenção nisso daqui. Eu não quero saber quantas bolas o Alisson tem. Então, nas alternativas, ele já está te dando de graça o número de bolas de quem? Do Alisson. Então, presta atenção. Aqui já é o número de bolas do Alisson, que ele já está te dando de graça. A partir das informações, você consegue tirar o total de bolas do Jacques. Vamos pensar? Vamos pensar? O Alisson disse, se eu te der 2 bolas, ficamos com quantidades iguais. O Alisson não tem 12? Se ele der 2 para o Jacques, eles vão ficar com quantidades iguais. Ou seja, se o Alisson der 2, o Alisson não vai ficar com 10? Só que aí fica com quantidades iguais. O Jacques também vai ficar com 10. Só que para o Jacques ter ficado com 10, ele ganhou 2. Então é porque na realidade o Jacques tem 8. Não entendeu não? Ficou confuso? Então presta atenção. O Alisson tem 12. Ele dá 2 para o Jacques. Se der 2, aqui fica 10 e aqui 10. Quantidades iguais. Perfeito? Olha aqui, ó. O Alisson tem 10. Se ele der 2 para o Jacques, o Alisson vai ficar com 8. Só que a quantidade não é igual? O Jacques também ficou com 8. Para o Jacques ficar com 8, é porque o Jacques tinha 6. Aqui, ó. Dou 2, o Jacques ganhou 2. 8 e 8. Quantidades iguais. Se tem 8, se deu 2, fica com 6. Quantidades iguais, 6 e 6. Só que para ter ficado com 6 é porque tinha 4. Perfeito? 6, deu 2, ficou com 4. Mas então, para ele ter ficado com 4, é porque ele tinha 2. Essa daqui agora, ó, se der 2, aí os dois vão ficar com 2. Só que significa então que o Jacques tinha 0 bolas. Olha uma coisa que é interessante. Repara que a quantidade de bolas do Alisson é sempre a do Jacques, só que mais 4. É exatamente o que está nessa equação aqui, ó. Alisson é igual a J, se eu passar o 2 para lá, mais 4. Perfeito? Agora então vamos para a segunda situação. O Jacques disse, se eu te der 2 bolas, você fica com o triplo das minhas. Então pensa agora, o Jacques me dá 2, eu fico com 14, o Jacques 6. 14 é o triplo de 6? Não, então não é a resposta. Se o Jacques der 2, aqui eu fico com 12, ele fica com 4. 12 é o triplo de 4? É, então, resposta, letra B. Perfeito? Então presta muita atenção, você pode jogar pelas alternativas. Então, de novo, eu não estou dizendo para você sempre jogar por alternativa. Tem questão que não dá, beleza? Só que sempre que der,
tenta jogar pelas alternativas, porque isso é uma possibilidade para acertar a questão, tá? Aí eu quero que você preste muita atenção nesse próximo exemplo que eu vou colocar aqui para você. Esse, você vai perceber o poder de se jogar pelas alternativas. Presta bastante atenção. Um grupo de amigos decidiu comprar um carro de R$28 mil dando quantias iguais. No dia da compra, 3 amigos desistiram, aumentando em 1.200 o valor de cada um dos restantes. Quantos amigos compraram o carro? Essa eu vou fazer questão de resolver até o final para você perceber como que, se você for esperto, você destrói uma questão dessa muito rápido. Olha só, um grupo de amigos decidiu comprar um carro de 28 mil dando quantias iguais. No dia da compra, 3 amigos desistiram, aumentando em 1.200 o valor de cada um dos restantes. Quantos amigos compraram um carro? Vamos resolver de 2 maneiras. Primeira maneira, amigos. Eu sei quantos amigos são? Não. Então eu vou chamar de A. Agora vamos entender a questão. Eles não vão comprar um carro de 28 mil dando quantias iguais? Se tem A amigos, quanto que cada um vai pagar? 28 mil dividido por quem? Por A. Você tem que pegar 28 mil, que é o preço do carro, e dividir pelo total de pessoas. Isso é o tanto que cada um vai pagar. Só que agora, vamos tentar entender o seguinte. No dia da compra, 3 amigos desistiram. Ou seja, quem foi comprar o carro não foram os A, foram A menos 3. Então teve que pegar o preço do carro agora e dividir por A menos 3. Porque agora eu não vou mais dividir por A, eu tenho que dividir por A menos 3, porque 3 amigos deixaram de ir lá comprar o carro. Aí o que acontece? Essa é a nova quantia que cada um vai pagar. O que a questão disse? No dia da compra, 3 amigos desistiram, aumentando em 1.200 o valor de cada um dos restantes. Ou seja, cada um não tinha que pagar esse valor? Agora tem que pagar esse valor. Esse valor é igual ao valor anterior, só que aumentado de 1.200. O que nós temos que fazer agora? Resolver essa conta. Essa daqui eu vou fazer questão de resolvê-la até o final para você perceber o quanto que você demora para poder resolver essa questão. Então agora eu quero atenção na resolução da questão. Antes de sair fazendo conta igual doido aqui, eu vou tentar simplificar o máximo possível. O que é isso? Ó? Aqui tem um termo, aqui tem outro termo, aqui tem outro termo. Eu já vou fazer isso aqui, ó. Eu vou dividir todo mundo por 100. Vou cortar 2 zeros, vou cortar 2 zeros, vou cortar 2 zeros. Perfeito? Ainda vai dar para simplificar. Aqui deu 280, 12 e 280. Eu vou dividir agora todo mundo por 4. Aqui vai dar 70. Perfeito? Aqui vai dar 3. Aqui vai dar 70. Perfeito. Simplifiquei o máximo que eu podia. Agora eu vou tirar o mínimo múltiplo comum. O mínimo entre A, 1, lembra que aqui de baixo tem 1, e A menos 3, o mínimo é A que multiplica A menos 3. É A que multiplica A menos 3. Aí presta atenção, hein? A que multiplica A menos 3 dividido por A vai dar A menos 3 vezes 70. 70 que multiplica A menos 3. Mais A que multiplica A menos 3 dividido por 1 dá A que multiplica A menos 3. Vezes 3 fica 3A que multiplica A menos 3. Você já está percebendo como está cansativo? Você já não está entendendo quase nada. Tá vendo? Olha pra você ver. Mas vamos lá, vamos continuar. É o jeito que o pessoal gosta. Então vamos lá. Olha aqui, ó. A vezes A menos 3 dividido por A menos 3 vai dar A.
vezes 70? 70A. Como o denominador aqui é o mesmo, eu vou poder simplificar. Aí olha só o que vai acontecer, ó. 70A vezes, 70 vezes A menos 3 vai dar 70A menos 210 mais 3A ao quadrado menos 9A, 3A ao quadrado menos 9A igual a 70A. Tô cansado. Vamos lá. Esse 70A pode simplificar com esse 70A. Vou cair aqui numa equação de segundo grau, ó. Eu vou só arrumá-la um pouquinho, tá? Já vou dividir todo mundo por 3. Fica fica A ao quadrado menos 3A menos 70 igual a 0. Então, eu tinha simplificado aqui, deu 0. Agora eu dividi todo mundo por 3. Repara, caiu numa equação do segundo grau. Aí imagina, caiu na equação do segundo grau, além disso, você não assistiu a aula de matemática básica, em que eu te dei dicas legais para achar as raízes de equação de segundo grau. Você vai lá e começa, delta igual. Não, vamos tentar fazer de cabeça. Só recapitulando. Primeiro passo, soma os coeficientes. Veja se a soma dos coeficientes é 0. Porque se for 0, uma raiz é 1 e a outra é C sobre A. A soma dos coeficientes não deu 0. Aí você vai tentar agora soma e produto das raízes. Soma das raízes. Lembra a fórmula? Menos B sobre A. Fica menos 3, que vai dar 3, sobre o A, que é 1. Então a soma das raízes é 3. Produto das raízes. C sobre A. Menos 70 sobre 1. Dá menos 70. Ou seja, as raízes são dois números em que a soma é 3 e o produto é menos 70. Presta atenção aqui agora. Vamos tentar achar essas raízes. Uma dica: o fato do produto ser negativo, uma raiz é positiva e a outra é negativa. Pensa dois números que multiplicados dá 70. Pensou aí? Eu penso, vamos supor, 10 e 7. Então eu vou tentar aqui o 10 e o 7. Aqui, ó, deu 10 e menos 7. A soma desses dois dá 3? Dá. Então achei as raízes. Então significa que a quantidade de amigos pode ser 10 ou menos 7. Mas vem cá, tem lógica a quantidade de amigos ser um número negativo? Não. Então esse daqui está fora, ó. Então a quantidade de amigos, 10. Aí, presta atenção. Imagina que tristeza esse momento. Você encontra que a quantidade de amigos é 10, né? Encontrou 10. Aí você olha para as alternativas. Na hora que você olha para as alternativas, você está enxergando 10 lá nas alternativas? Tá. Aí você vai lá e marca 10. Pum! E erra a questão. Motivo: quem é esse 10? Não é o A? É a quantidade de amigos no início. No início. Você viu que até o jeito de falar meu ficou mais triste agora? Porque você teve essa trabalheira danada para marcar a resposta errada. Porque a pergunta da questão é quantos amigos compraram o carro. Agora, eu posso te falar uma verdade do fundo do coração? Se você fizer desse jeito, eu vou rezar para você errar a questão. Ah, mas vou! Por quê? Porque você ainda não está preparado. Resolver desse jeito mostra que você é muito bom em matemática. Só que você não é esperto. Você tem que ser mais esperto. Presta muita atenção na segunda maneira de resolver a questão. Um grupo de amigos decidiu comprar um carro de 28 mil dando quantias iguais. No dia da compra, 3 amigos desistiram, aumentando em 1.200 o valor de cada um dos restantes. Quantos amigos compraram o carro? Presta atenção, hein? Qual é a pergunta da questão? Quantos amigos compraram o carro?
ele já está te dando de graça quantos amigos compraram o carro. Então vamos só pensar. 10 amigos compraram o carro, só que 3 amigos não tinham desistido? É porque antigamente tinham 13 amigos. Tinha 13, 3 desistiram, sobraram 10. Se 9 amigos compraram o carro, é porque antes tinham 12. Se 8 amigos compraram o carro é porque tinha 11. Se 7 amigos compraram o carro é porque antes tinha 10. Se 6 amigos compraram o carro, antes tinha 9. Agora vamos pensar. Olha que legal. Qual que é o preço do carro? 28 mil. 13 amigos não vão comprar o carro? Eu tenho que pegar 28 mil e dividir por 13. É isso que você tem que fazer. Uma pergunta agora. Pode usar a calculadora na prova? Não pode. 28 mil por 13 é uma conta chata? É. Então é uma outra dica também. Vai olhar pelas alternativas, tenta começar onde você acha que a conta vai ser mais fácil de se fazer. 28 mil por 13 é chato, 28 mil por 12 é chato, por 11 é chato, 28 mil por 10 é chato? Não, tranquilo, não é não? Então presta atenção, 10 amigos iam comprar o carro, você vai pegar 28 mil e dividir por 10, vai dar 2.800, ou seja, cada amigo vai pagar 2.800, só que 3 amigos desistiram. Não caiu para 7, você vai ter que pegar agora 28 mil e dividir por 7. 28 mil dividido por 7, 4 mil. Opa! Antigamente cada um tinha que pagar 2.800. Agora cada um tem que pagar 4 mil. Teve um aumento aqui de quanto? 1.200. É exatamente o que a questão falou? É. Então a resposta só pode ser letra D. Então repara que você chegou e acabou a questão. Sem precisar fazer isso tudo. Então, presta muita atenção. Quando for fazer uma questão, dá uma lida na pergunta e veja o que está nas alternativas. Muitas vezes é muito mais fácil do que você tentar resolver a questão, vamos dizer, entre aspas, matematicamente perfeito. Tá certo? Então agora, eu quero que você entenda, só tem uma maneira de ficar craque nisso daqui, fazendo as questões. Tranquilo? O que mais tem aí são questões na plataforma. Faça essas questões e fique craque nessa parte da matéria. Valeu!